O BB Seguridade acabou de soltar o resultado do quarto trimestre de 2022 e também fez um compilado do seu resultado anual. Nós vamos falar tudo o que você precisa saber antes de investir nas ações do BB Seguridade e por que o mercado não gostou muito do que eles apresentaram no quarto trimestre de 2022. Mas antes de mais nada, se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Matheus Silva, eu trabalho com mentoria e consultoria de investimento. Então, se você quer investir melhor, eu recomendo fortemente que você siga este canal, que aí sim você estará habilitado a investir melhor daqui para frente. Beleza? Aqui a gente fala tudo o que você precisa saber. Nesse canal a gente fala tudo o que você precisa saber para investir com propriedade, né, na Bolsa de Valores. Beleza? Além disso, além de trabalhar com mentoria e consultoria, eu tenho um curso online onde eu ensino você a escolher ações boas, baratas, que pagam dividendos e crescem ao longo dos anos. Essas 4 combinações foram as combinações que mais trouxeram retorno para o investidor de Bolsa de Valores, beleza? Então, segundo o link na descrição, vai ter o meu curso onde eu ensino você a escolher ações boas, baratas, que crescem e pagam dividendos. Sem mais delongas, iremos para o resultado de BB Seguridade. Aqui nos destaques, a empresa já começa falando de lucro líquido recorde, e sim, foi um resultado anual, né? O compilado de 2022 foi excepcional dentro da história do BB Seguridade, né? A gente via que o lucro até 2021 estava de lado aí por bastante tempo. Em 2022 realmente aí deu uma disparada no lucro, cresceu bastante, né? Em todas as linhas de negócio ele teve aí uma melhora significativa. Na parte de seguros, o número de prêmios aí subiu 31% em 2022, né, atingindo aí 15,8 bilhões em prêmios. 31% de sinistralidade, com uma queda aí de 8,3 pontos percentuais, resultado muito bom, né? A gente quer cada vez menos sinistralidade. Da parte de previdência, um aumento aí de 16% da carteira de previdência dentro do Banco do Brasil e uma captação líquida, né, de 1,7 bilhão, que teve uma queda em relação a 2021, beleza? Mas ainda assim houve uma captação líquida muito boa. Capitalização, né, chegando aí 5,9 bilhões em arrecadação, um aumento de 38%, tá? Então realmente aí um resultado muito bom. E da parte de corretagem, né, a corretora de seguros do BB Seguridade, atingindo 4,7 bilhões em receita de corretagem, um aumento de 18% no resultado anual. Também anunciaram dividendos, né? Olha aí, para quem gosta de dividendos, anunciaram 5,7 bilhões em dividendos em 2022, o que representa 95% do lucro líquido. Esse dividendo é sustentável? Bom, depende se o banco conseguir, se a seguradora conseguir continuar entregando esse resultado de forma crescente, acho que sim, é sustentável. Porém, não esperaria um payout, né, uma distribuição sobre o lucro líquido tão grande para os próximos anos. Tá? Sim, foi um resultado muito bom de dividendos, um ponto positivo para o BB Seguridade, porém, devemos ficar de olho sobre o payout, né? Quando esse número passa aí da casa dos 80% sobre o lucro líquido, pode ser que estejamos vendo aí um achatamento no crescimento do lucro nos próximos anos. Beleza? Vamos falar um pouco mais sobre o guidance que a empresa deu, mas ponto positivo, né, aqui já nos destaques do BB Seguridade. Agora, alguns dados qualitativos, digamos assim, né, sobre a parte de transformação digital, né, um banco que ele está, eu insisto em falar banco, não é banco, pessoal, é uma seguradora do Banco do Brasil, então a gente acaba criando aí algumas confusões na hora de apresentar, mas houve um aumento expressivo aí da jornada digital do BB Seguridade, né, saíram aí de uma arquitetura de TI de 10% para agora 95%. E é uma parte que eles estão investindo bastante, tá? Eles investiram 565 milhões em 2022 para acelerar essa transformação, né? Um aumento aí de 70% no investimento na parte digital. Agora na ampliação de vendas em canais digitais próprios e do BB Seguridade, a participação do digital nas vendas atingiu 13%, né, 13,7%, né, um aumento se a gente comparar com 2021, que era 12,5%, atingindo o total aí de 888 milhões
acho que é 888, não, desculpa, 888 mil vendas no digital. Então, realmente um resultado bem positivo, né? A quantidade aí de aumento de 9,5% na quantidade de negócios realizados por meio digital. 3,9 bilhões em volumes de negócios a partir do uso de dados e inteligência analítica na abordagem a clientes por meio de campanhas de marketing digital. Então, assim, como uma empresa estatal, né, uma empresa que é controlada pelo Banco do Brasil, do ponto de vista qualitativo, surpreende, né? É até engraçado a gente olhar, me parece muito mais uma empresa privada, né? Uma empresa gerida por um ente privado, do que por uma empresa que é um colosso aí, que é um braço do Banco do Brasil. Então, ponto positivo do ponto qualitativo do BB Seguridade, né? Arrisco dizer que dentre as estatais aí, listadas em bolsa, talvez seja a melhor estatal em termos qualitativos. Não significa que seja melhor para investir, né? É sempre bom a gente entender o lado qualitativo e o preço, tá? Depois vamos chegar no valuation, se eu vou falar para vocês se eu acho que está barato ou não, mas em termos qualitativos, eu acho que é um baita de uma empresa, né? O ABB Seguridade. Experiência do cliente, né? Aumento na base de clientes de 5%, 5,1% em 2022, ponto positivo. 19% de clientes de capitalização e 13% de clientes, mais de 13, né? Desculpa, mais 19 e mais 13 clientes de seguros residenciais. Aumento também na satisfação dos serviços, né? O NPS aí, Net Promoter Score aí, aumentando em diversas linhas, né? O rural, capitalização, vida e previdência. Isso melhora que diz que tem uma melhoria em relação aos serviços prestados e também o índice de reclamações teve uma redução significativa em 31%. Então realmente parece que eles estão fazendo aí uma revolução dentro do BB Seguridade. A gente tem que acompanhar agora para ver se essa revolução com esse novo governo, com essa troca aí, que devemos ter aí no Banco do Brasil, se isso vai continuar daqui para frente, né? Óbvio que assim, existem sempre riscos ao investir em empresas estatais, né, principalmente risco de ingerência política. Porém, dá para ver aí que os caras realmente fizeram um bom trabalho nos últimos anos. Né, criação e revitalização contínua de produtos e soluções, aí, né, mais de 28 produtos para pessoa física, 7 produtos para pessoa jurídica e 4 para o agronegócio. Agora, quando a gente olha para a evolução do lucro líquido, aí sim realmente dá satisfação aos olhos daqueles investidores que olham, né, bastante. Lucro líquido saindo aí de 1 bilhão 227 milhões no quarto trimestre de 21 para 1 bilhão e 800, um aumento aí de 47%. E no ano contra ano, um aumento de 57%. Bem positivo esse resultado do lucro líquido do BB Seguridade. Quando a gente olha o resultado financeiro consolidado, né, também um aumento muito expressivo do quarto trimestre de 21, saindo aí de 133 milhões para 457 milhões no quarto trimestre de 22. Né? E o percentual do resultado financeiro no lucro líquido neste trimestre atingindo aí 25%. Não acho que esse patamar vai seguir tão alto por bastante tempo, né? Podemos ter aí uma normalização do resultado financeiro dentro do lucro líquido, porém, muito satisfatório, né, ver esse aumento no resultado financeiro e no lucro. Agora, os principais componentes da variação do lucro líquido, o que levou a esse aumento todo no lucro líquido? Parte do Brasil segue, né? Desculpa, pessoal. Acabei não dormindo muito bem ontem à noite. Parte do Brasil segue, Seguridade do Banco do Brasil, representou aí 1 bilhão dentro do resultado anual, tá? Então a gente pega o lucro líquido de 2021 até o lucro líquido de 2022, né? Nesse ano, a parte do Brasil segue correspondeu por 1 bilhão. BB Corretora, 397 milhões, né? Aí tem Brasil Prev, que deu 42 milhões. Brasil segue, né? Com reduções de sinistro relativos à Covid-19, trouxe um aumento de 449 milhões, né? Bastante, um aumento bem considerável. O aumento de sinistralidade da Brasil segue no segmento agrícola, né? Tivemos quebra de safra aí, referente ao ano passado, isso trouxe um prejuízo de 121 milhões, porém bem tranquilo, né? Isso, se a gente expor
por vários anos isso aí tende a ser um resultado positivo. Obviamente que não é todo ano que tem quebra de safra, então normal, já era esperado, digamos assim, esse resultado negativo aqui no segmento agrícola. Demais componentes, eu acho que aqui eles poderiam detalhar um pouco mais, né, mas teve uma colaboração negativa de 638 milhões. Tá? Então, do resultado operacional, teve um incremento aí de 1,1 bilhão do lucro de 21 para 22. Do resultado financeiro, aí tivemos um aumento bem considerável também, né? Quase metade do resultado veio do resultado financeiro, 978 milhões. Variação em volume e taxa, bem importante isso aí. Brasilprev descasamento temporal, 4 milhões só, praticamente irrelevante. 313 milhões da abertura da curva de juros. Então, muito importante, né, entender como está composto o resultado do BB Seguridade. Agora, olhando um pouco para o guidance, né, o que foi realizado em 2022, o que eles estavam esperando realizar em 2022 e o que disso foi concretizado efetivamente. O resultado operacional não decorrente de juros, né, ou seja, quando você exclui essa variação financeira, eles tinham um guidance, né, o guidance em tradução é uma previsão, digamos assim, de crescer entre 24% a 27%, e eles extrapolaram esse guidance, ou seja, a empresa surpreendeu até mesmo para suas próprias expectativas. Então eles se realizaram em 27,9% dentro daquilo que eles tinham orçado. Os prêmios emitidos pela Brasilseg também extrapolaram o guidance, eles tinham orçado 25 a 28 de crescimento e apresentaram aí um crescimento de 30,7%, muito positivo esse resultado do BB Seguridade. Reservas de planos de previdência PGBL e VGBL da Brasilprev, eles tinham projetado entre 9 e 13, ficou na parte baixa da projeção, mas ainda assim conseguiram entregar a projeção de resultados superando as expectativas do mercado e principalmente as próprias expectativas do BB Seguridade. Agora vamos falar do guidance para 2023, né? Aqui que importa, aqui que a gente vai ver o que eles vão entregar em 2023, pelo menos é isso que eles esperam. E eu gosto de dizer o seguinte, não é o que eu gosto de dizer, o que o mercado está vendo aqui em BB Seguridade, eu acho que eles se desapontaram um pouco, né? Eu acho que um dos motivos pela queda aí de mais de 5% das ações do BB Seguridade não é frente ao resultado de quarto trimestre, porém frente ao guidance. Então a gente está vendo aí uma redução significativa das próprias projeções de crescimento para o ano de 2023. Se a gente pegar o guidance de 2022, aqui no resultado operacional eles estavam projetando aí um aumento de 24 a 27, fizeram mais, né, do que eles prometeram, e agora eles revisaram para 12 a 17, ou seja, a empresa está deixando de crescer num ritmo acelerado para agora começar a achatar, né, ter um crescimento menos acelerado. E eu acho que o mercado acabou se decepcionando com esse guidance, né? Tem gente no mercado falando que eles são conservadores no guidance. Desculpa, realmente não dormi muito bem essa noite. Então eles estão sendo conservadores nesse guidance. Não concordo, né? Eu acho que quem melhor para saber das suas próprias projeções do que o próprio BB Seguridade, eu acho que eles vão entregar isso aqui que eles estão orçando. Porém, isso trouxe aí uma decepção eminente no mercado, né? O mercado está precificando essa queda no crescimento da seguradora. Então eles estão saindo de uma projeção de 24 a 27 para agora de 12 a 17 de crescimento. Os prêmios emitidos pela Brasilseg saiu de 25 a 28 para agora 10 a 15, então praticamente metade, menos da metade, na verdade, né, de guidance. E as reservas do plano de previdência saiu de 9 a 13, daí sim realmente houve um aumento de 10 a 14. Então, o que o mercado não gostou não foi do resultado do quarto trimestre, que eu acho que foi um resultado muito bom, né, superando diversas expectativas. Eu acho que o mercado ele não gostou do que a empresa está planejando para o próximo ano, né, que é o ano que estamos vigentes agora. Agora falando um pouco de valuation, né? Bom, a empresa, tá? Ela não é uma empresa necessariamente barata, tá? E assim, eu não estou falando que ela não é uma empresa barata porque subiu bastante, que nem subiu agora
recentemente, né? A gente viu aí que a empresa saiu do patamar aí de R$ 17, né? Recentemente aqui, agora em agosto de 21, para agora na casa de R$ 35, então teve um aumento aí de 105%. Chegou a um aumento de 120%, agora uma leve queda, então um aumento de 105% da mínima recente. Obviamente que por todos esses motivos que eu falei anteriormente, né, superou as expectativas, né, então acho que foi mérito, digamos assim, da seguradora. Porém, é uma empresa que não está necessariamente muito barata, considerando seu crescimento, né? Se a gente botar aí que a empresa deve crescer em torno de 10 a 12% esse ano, ela deveria negociar num múltiplo, né, mais ou menos, eu imagino aí, num múltiplo muito próximo ou pouco acima ao múltiplo da bolsa atualmente, né? Então, na minha humilde opinião, BB Seguridade, ela é uma empresa cara e a bolsa negocia aí a 5, 6 vezes lucro. Então, eu acho que esse patamar, 7 vezes lucro, 8 vezes lucro talvez para a BB Seguridade seria um patamar razoável para você considerar começar a aportar em BB Seguridade. Porém, 12 vezes lucro que nem a empresa está precificando atualmente, não acho que seja um patamar razoável. Se a gente fizer alguns ajustes, isso aí cai para perto de 10 vezes lucro, mas ainda assim, na minha humilde opinião, existem alternativas mais baratas de empresas que pagam dividendos, que crescem, né? Então, lembra daquelas 4 combinações? Crescem, pagam dividendos, que era mesmo? Boas, baratas, que crescem, que pagam dividendos, né? Então essas 4 combinações, eu acho que a gente consegue empresas melhores com essas 4 combinações. Se a gente olhar o preço sobre o fluxo de caixa, está também aí na casa de 11 vezes, então não acho que seja uma das melhores empresas para você ter hoje. Se a gente pegar e botar isso para 20, 30 anos, aí sim, se você pretende ficar 20 anos com essa empresa, acho que é uma excelente empresa para você carregar para o longo prazo. Porém, se você está pensando, né, eventualmente ter um prazo de investimento um pouco menor, eu acho que pode não ser a melhor alternativa de investimento. Beleza? Muito obrigado para quem ficou até o final. Queria lembrar vocês sobre a mentoria, sobre a consultoria, pedir para você se inscrever e também temos aqui o curso, né, como investir em ações boas, baratas, que crescem e que pagam dividendos. Muito obrigado e desejo a você ótimos investimentos.